Boa tarde, companheiros, camaradas da Causa Operária TV. Estamos começando aí mais um correspondente internacional, sem Adriana Machado, somente eu aqui de Barcelona e o Felipe. Opa, boa tarde. Bom, a gente está aqui, a gente quer lembrar aí para o pessoal dar o like, né, ajudar a compartilhar, dar um apoio aí ao nosso trabalho militante, trazer as notícias aí das Europa para o Brasil, as notícias que a TV não traz, né? A gente faz aí um trabalho aí de buscar as notícias mais importantes para a gente entender o que está acontecendo na política internacional e que influenciam aí a política no Brasil também, né? Para a gente saber que a gente não está isolado no Brasil, que os trabalhadores do mundo estão todos unidos e está todo mundo aí lutando contra o imperialismo, quer queira, quer não queira, né? A gente tem o título aí, Declaração de Guerra contra a Europa. A gente não fez o programa da semana passada. A gente teve uns problemas técnicos, a gente estava todo mundo aí na campanha política, estava todo o pessoal do PCO nas ruas, né, na luta política. Então, a notícia continua mais ou menos a mesma, que é a sabotagem do Nord Stream, né? A gente tem o pessoal aí na Alemanha, tem a hashtag. Você sabe falar o nome da hashtag aí, Felipe? Ixi, eu aprendi alemão um pouquinho, mas estou meio enferrujado. Não vou arriscar aí de falar corretamente. Não, tenta ler aí a pronúncia. Tenta ler a hashtag, que é declaração de guerra, né? Então, saiu no Twitter aí que o pessoal na Alemanha tomou a sabotagem do Nord Stream como uma declaração de guerra dos norte-americanos no Twitter, né? Seria aí para se considerar isso, mas você acha que foi a primeira vez aí que teve esse tipo de sabotagem contra os russos ou contra outros países, Felipe? Ixi. Sabotagem já é uma prática comum aí, utilizada nos meios capitalistas para atacar o adversário, né? Então, inicialmente, a gente teve o caso do Stuxnet, que foi um vírus criado aí para afetar as indústrias nucleares do Irã, em que simplesmente acelerava o reator a uma determinada velocidade com a finalidade de explodir. E aí, então, uma empresa da Bielorrússia percebeu esses vírus em computadores industriais, e aí, claro, obviamente você vai imaginar que se era para aumentar a velocidade do reator a determinada velocidade, é justamente para destruir o reator nuclear, e se especula que obviamente era contra o Irã, já que o grande alvo foi no Irã. Mas também tem outros, como o caso aí que o Thomas Hyde, ex-secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, comentou aí uma certa cumplicidade na CIA nas explosões de oleodutos, já em 1982. Imagino que o Cláudio conheça um pouco melhor dessa história, né? Foi aí uma das maiores explosões não nucleares do mundo, né? Ativou aí os alarmes de defesa dos próprios norte-americanos. Eles não sabiam o que tinha acontecido, parecia que tinha um lançamento de míssil, uma explosão nuclear em uma área que eles não tinham conhecimento de ter mísseis, né, lá na Sibéria. E interessante também é que eles colocaram o vírus aí, né, num software fornecido por uma empresa canadense para a Rússia, que estava aí começando a aumentar aí sua venda de petróleo para a Europa. Eles mandaram pelos ares esse gasoduto aí da Sibéria. Também tem, não vou falar o nome aqui que é bem complicado, mas eles conseguiram enganar
a KGB inteira, né, colocando esse vírus aí no software. Tem outros casos também em Cuba e na Venezuela aí de sabotagem dos norte-americanos. A gente vê aí que realmente a Rússia devia fazer uma consultoria aí com o Alexandre de Moraes, né? Porque como as urnas eleitorais aí no Brasil são inexpugnáveis, não acontece o mesmo aí com os gasodutos da Rússia, né? A gente vê que esses objetivos aí esse objetivo, né, da sabotagem é procurar aí, mesmo objetivo aí da guerra da Ucrânia, é procurar um câmbio de regime na Rússia, né? Eles estão aí, isso daí é uma cartilha, né, dos norte-americanos, que foi bem sucedida aí na década de 90, que eles conseguiram derrubar a União Soviética, né? Eles continuam seguindo aí a mesma cartilha, né, com essa sabotagem aí, buscando aí o câmbio de regime, que eles querem derrubar o regime do Putin e dividir a Rússia em vários pedaços, né? Não somente a Rússia, a China também, e o Brasil também está nessa lista aí, né? São os gigantes, são países gigantescos e importantes no mundo que, que é, não E, estão aí e, não fazem bem para o imperialismo norte-americano, e a Europa também, né? Também está aí nessa lista. Fala aí, Felipe. é, basicamente um plano de desindustrializar os países aí do terceiro mundo que estão desenvolvendo, quebrando eles, fora que estão também desindustrializando a Europa, né? Estratégia aí do imperialismo típica de impedir o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, né? E também qualquer país que tenha alguma independência política, algum tipo de soberania, acabar com essa soberania, né? Também faz parte aí da cartilha demonizar os líderes e também os partidos políticos que se colocam no caminho do imperialismo, né? Mandar um abraço lá para o Mauro Sou, que também comentou da questão da base Alcântara, aquela explosão que matou inúmeros cientistas brasileiros no projeto do, de satélites e lançamento de satélites, né, para o Brasil. Também tem muito cheiro de sabotagem. Não só a explosão, mas a própria implementação aí da base de Alcântara, né? Que é uma perda de soberania para o Brasil e é um bom lugar para começar qualquer operação aí, né? Contra a nossa soberania nacional mesmo, que, né, não é nenhuma novidade aí para o imperialismo, né? Lembrando que a Gazprom, que é quem estava junto com a Alemanha, é uma empresa estatal russa. E o que eles mais queriam era conseguir privatizar a Gazprom para poder também tirar os seus dividendos, tirar os seus lucros dela, né? É o que estão fazendo com a Petrobras. Então, o que a gente vê é meio que uma briga de esses países de terceiro mundo que estão tentando se desenvolver na base do governo, com grandes É, empresas estatais. não é uma briga, né? É uma guerra, na verdade. É uma É, guerra mesmo. que já. O pessoal chama de guerra híbrida, né? Inclusive a Gazprom, ela teve uma grande parte aí da estrutura aí do petróleo da antiga União Soviética, tinha sido privatizado, tinha sido privatizado, e o Putin, uma das ações dele foi reestatizar aí os recursos naturais da Rússia, né, que eram da antiga União Soviética, foram privatizados na década de 90, e o Putin reestatizou, né, inclusive
a Exxon ia comprar uma parte aí dessas extrações de petróleo aí que foram privatizadas, que era um dos oponentes do Putin, era o que tinha comprado aí essa parte, tinha comprado essa privatização. O Putin expropriou, ele ia vender para a Exxon e utilizar esse dinheiro para derrubar o Putin, né? E ele colocou aí esse oligarca russo na cadeia por 10 anos. Deu continuidade aí à política aí que os norte-americanos não conseguiram ainda desestabilizar a Rússia do Putin. Conseguiram desestabilizar a União Soviética, né? Mas teve uma recuperação aí nas mãos do Putin. E é isso que a gente está vendo aí, trouxe as consequências dessa guerra que a gente está vendo aí nesse momento, né? É o grande detalhe que depois da explosão do Nord Stream 2 e do 1 também, boa parte da população percebe que a sabotagem veio dos Estados Unidos, visto que eles tinham interesse em sabotar ou paralisar o Nord Stream desde 2019, que eu lembro que tem visto notícias de embargar esse gasoduto. E bastante gente aí publicou no Twitter, na época das explosões, comentando de declaração de guerra aos Estados Unidos, porque é meio que um ataque de um membro da OTAN contra o outro membro da OTAN. Fora que no mesmo dia do atentado, um dia anterior, um jornal, eu não lembro se era um jornal da Europa, publicou que a CIA alertou os estados europeus de um possível sabotagem. Justamente para mostrar, não, a gente avisou. Se a gente avisou que ia ter sabotagem, não é nossa culpa, né? Aí justamente foi para tentar tirar o deles da reta, dar esse migué, mas mesmo assim não colou esse migué no público europeu. E as declarações aí das autoridades norte-americanas de que isso aí abriu uma grande oportunidade aí para parceria entre Estados Unidos e a Europa, né? Eles praticamente assumiram aí a autoria desse atentado, né, dessa sabotagem. Vamos mostrar aí as manifestações ao redor do mundo aí que estavam pedindo a abertura do Nord Stream contra as sanções, que a população aqui na Europa está começando a se movimentar, apesar do grande controle, né, que tem das organizações políticas, controle pelo próprio Estados Unidos, né? Controlam aí com mão de ferro a organização política na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
Então, isso aí são os protestos, né? Manda aí, Felipe, a ordem que a gente está. Vocês viram que na Áustria, Alemanha, República Tcheca tiveram grandes manifestações justamente contra as sanções sobre a Rússia, a abertura do gasoduto e diminuição das energias, né? Porque embora eles venham com aquele papo, não, a gente vai entregar um pacote de dinheiro para as indústrias para tentar suavizar, mas isso não vai resolver, você vai dar dinheiro, só que não vai ter gás, então vai só aumentar o preço, não vai arrumar. O que precisa é a abertura do Nord Stream. Mas aí os Estados Unidos resolveu colocar o plano de sabotagem para garantir que a Europa não pegue o gás da Rússia, né? A gente tem aí também o Twitter, né, do presidente da Polônia, agradecendo os Estados Unidos pela sabotagem. Né? A gente não tinha comentado isso. E tem também outras notícias, né, que apesar... bom, primeiro tem aqui da OPEP, que a OPEP vai diminuir a produção de petróleo para manter os preços altos, né? Aí confrontando, a OPEP está confrontando o imperialismo. E a Argélia também, que os europeus contavam com o gás da Argélia, mas eles falaram que vão aumentar os preços também do petróleo, né? A Argélia. E apesar aí dessa sabotagem, a Rússia está disposta a manter o fornecimento de gás para a Europa. Apesar das explosões, aí ainda tem mais um canal aí, um gasoduto do Nord Stream que não foi explodido, né? Sobrou um gasoduto e a Rússia permanece em condições de abastecer a Europa e tirar o pessoal aí desse sufoco, né? Desse sufoco mesmo, dessa crise gigantesca que o imperialismo está colocando todo mundo, né? Que ainda não chegou a pior parte. Nas escolas na República Tcheca, por exemplo, o pessoal já está evitando de ligar ao aquecimento. A princípio, aqui vocês têm a foto da manifestação da República Tcheca, que aconteceu na semana passada. E aí vocês também vão ver um vídeo em que dentro da escola, que normalmente aqui na Europa tinha aquecimento e tal, os lugares internos eram aquecidos, só que esse ano só vai ser começado a aquecer em novembro. E então, muitas escolas, o pessoal já tem usado um pequeno casaco, um casaco leve dentro de alguns lugares, quando o frio, quando chega aos 10 graus aqui, né? Tipo, aqui em Praga, por exemplo, teve alguns dias que já fez 8 graus, 10 graus. E algumas escolas não ligaram o aquecimento, né? Então, você vê que os estudantes, algumas escolas têm os estudantes têm usado aí casacos e cobertores nas escolas. Na Tchecoslováquia eles estão fornecendo cobertores para os alunos, né? Isso. Então, aí, como vocês viram, é de uma escola aqui na República Tcheca, em que os estudantes têm usado aí cobertores e casacos para se aquecer, né? Algo que não era comum na Europa. Quando batia o frio, o pessoal já ligava o aquecimento e mantiam os lugares internos a 20 graus, 22 graus. Como que está a pauta aí, Felipe? Você está acompanhando? Agora
nessa breve momentânea. Tem na Itália, depois das eleições da direita, que a princípio a direita é totalmente alinhada com a Ucrânia, já se mostra uma parte fascista, e também a população já meio que insatisfeita com a União Europeia arrancou a bandeira de um prédio público lá, que também tem vídeos aí. Põe o vídeo então. Heimatliebe ist kein Verbrechen und danach eine Hilfeleistung Opa, esse foi o vídeo de Viena das demonstrações contra a energia. Eu gostaria de dar aí um alô para o pessoal, para a Beth, que normalmente acompanha o nosso canal. E, voltando na questão da Itália, também a situação tá complicado lá, e o pessoal tem feito alguns movimentos contra a União Europeia em si, né? A Que se situação você está for olhar... bem complicada. Bem complicada. E antes estava lá o representante da União Europeia, né? Que não era um presidente mesmo, era como um tecnocrata. Deixou a Itália nessa situação aí e agora entregaram o governo para a extrema-direita, né, para segurar aí as consequências da política da União Europeia e do imperialismo. Né. Vocês conseguem passar o vídeo da Itália? Agora as notícias da Inglaterra, que o negócio lá está mais complicado ainda que na Itália, que despencou a libra esterlina, né? E aí o governo teve que intervir para segurar a moeda da United Kingdom, da rainha da Inglaterra, a moeda britânica despencou e os fundos de pensão chegaram à beira da falência, né? Porque conforme aumenta aí o pagamento dos juros da dívida no Reino da Inglaterra, os fundos de pensão têm aí a sua rentabilidade ao inverso, porque eles pegam aí a dívida pública para garantir aí os recursos dos fundos de pensão. A gente vê se futuramente a gente consegue explicar essa questão econômica um pouco melhor, mas é isso daí. O mercado financeiro, né, na Inglaterra, os fundos de pensão estão completamente vinculados aí ao mercado financeiro, que costumava ser bem estável, e agora, momento de instabilidade, o pessoal corre o risco de ficar sem
aposentadoria. Pensão aqui na Espanha é aposentadoria, né? Os fundos de aposentadoria indo quase tudo para o buraco. Em certas partes, quando ocorre crises, o pessoal muda o dinheiro local para dólar. Então, você nota que em 85, 86, existe um pico de valorização do dólar. De 2002 a 2008 também existe um outro grande pico. E agora você vê que o dólar também está ganhando valor em vista do euro, da libra esterlina e outros. Porque as empresas, ela têm dívidas, e como o dólar é o dinheiro que é o internacional, que usa para pagar as dívidas, o pessoal garante em comprar dólar para não ver o dinheiro local ser desvalorizado e ter que pagar mais dívidas posteriormente. Então, por isso que ocorre essa valorização do dólar e desvalorização das moedas que não são internacionais, né? E o aumento aí dos rendimentos dos títulos do governo, né? Que aí é uma queda de liquidez, né? Fica sem recursos aí no mercado para cobrir os empréstimos e cobrir as perdas, né? E aí o Banco da Inglaterra investiu aí 65 bilhões de libras para controlar a situação, que é a economia da Inglaterra na corda bamba. E isso daí foi gerado, né, porque aí a nova ministra da Inglaterra lançou um pacote bem confuso, né, basicamente desonerando aí as grandes fortunas do pagamento de impostos. Isso aí gerou muita incerteza no mercado, como que a Inglaterra vai aí fazer frente aos problemas da guerra da Ucrânia mesmo e os outros problemas, pagamento aí da dívida externa e tudo isso. Junto com isso, o chanceler britânico do Tesouro, que cuida da parte da economia da Inglaterra, que o Ozzy Kwarteng, ele foi alvo de um pedido de investigações depois que souberam que ele esteve em uma festa privada com diretores dos fundos abutres, fundos buitres aqui na Espanha, os fundos de investimento, antes de apresentar aí o plano de redução de impostos para os rendimentos mais elevados, para as rendas mais elevadas, né? Como vai aí e em Londres teve então uma manifestação, a população aí que não está sendo beneficiada, não está acumulando nenhuma riqueza, muito pelo contrário. Então tem a manifestação em Londres, eles resolveram queimar a fatura de luz e falaram que não vão pagar nada. O governo tem que resolver essa situação, né? Também não querem empréstimo do governo para pagar em 10 anos a dívida que está sendo gerada pela política imperialista. A gente tem o vídeo da Burn your bills. Profit silver, kids get ill. Burn your bills. Don't pay, won't pay. We say don't pay. Can't pay, won't pay. We say don't pay. Can't pay, won't pay. We say don't pay. Também na Inglaterra, a gente está aí a greve dos estivadores em Liverpool, né? E a gente teve aí uma novidade que não acontecia desde a época
da nossa querida Dama de Ferro, Margaret Thatcher, a rainha do neoliberalismo. Os estivadores de Southampton se recusaram a descarregar os navios de Liverpool, né? Uma ação aí de solidariedade entre os estivadores que está proibida na Inglaterra, mas que volta a acontecer. Solidariedade entre os estivadores da Inglaterra. Lembrando que essa categoria é internacionalmente muito bem, muito solidária. Não só solidária, aí muito bem organizada internacionalmente. E também eles têm são uma categoria que tem aí muito bem preservado os seus direitos trabalhistas, né? Por exemplo, os estivadores na Itália movimentaram muito, acho que uns 6 meses atrás, no início do ano, na questão de demissão daqueles que não foram vacinados. Eles fizeram, acho que por uma semana, fizeram grandes manifestações em toda a Itália, em Trieste, nas grandes cidades portuárias. Bom, e aí a gente pode ir para Burkina Faso. Também está tendo aí um levante popular. O pessoal está pondo os franceses para correr. Tem o vídeo aí. Salam alaikum, ambassade de France. On est en train de mettre le feu à l'ambassade. Service visa, sortez massivement pour la mobilisation. Plus jamais au Burkina. Plus jamais au Burkina. On ne veut plus voir ce massacre. C'est le défi. L'ambassade en feu. Também a gente tem uma notícia importante aí que saiu no Twitter do PCO, Partido da Causa Operária do Brasil, não sei se vocês conhecem, que é do Evo Morales aí, né, com a COB, fazendo a segurança do Evo Morales, a mobilização popular. Continua aí as ameaças de golpe, obviamente, porque depois que eles retomaram o governo, não tomaram as medidas aí para se defender contra o imperialismo e contra a burguesia. Continuam procurando fazer um acordo, né? Aí a conciliação. O imperialismo vai avançando no golpismo na Bolívia também, e o Evo Morales, pelo menos, está aí do lado da COB. Lembrando aí que a COB, a Confederação Obreira da Bolívia, ela teve a sua fundação baseada aí nas teses de Pulacaio. São umas teses trotskistas. É o país do mundo, a Bolívia, onde o trotskismo mais avançou, né? Aí para a gente entender aí por que a Bolívia reagiu, conseguiu aí derrubar o golpe de Estado, apesar que parcialmente, né, que o Evo Morales não pôde assumir o governo. Eles aceitaram essa imposição aí do imperialismo, mas os trabalhadores aí organizados da Bolívia conseguiram aí retroceder o golpe, né? Isso aí não é por acaso. Tem aí toda a tradição desde a fundação da COB e anterior das lutas na Bolívia e do trotskismo, que previa inclusive aí a formação de milícias populares, né? Também estava previsto aí nas teses de Pulacaio que os trabalhadores deviam fazer aí uma reserva de dinamite, caso precisassem, e realmente isso daí foi utilizado, né, para colocar para correr aí o presidente anterior ao Evo Morales. Então eles, apesar aí do Evo Morales ele ser bastante conciliador,
os mineiros da Bolívia, eles têm um manual lá de como fazer para derrubar o imperialismo. Lembrando aí que os mineiros também são indígenas, mais da metade da população aí, acho que uns 70% da população da Bolívia é indígena, e eles são os trabalhadores, e eles estão aí muito bem organizados, né? Não somente pelo MAS, o MAS é um reflexo dessa organização, eles estão realmente organizados, os trabalhadores da Bolívia. É isso que a gente precisa fazer no Brasil também, e cuidar da nossa própria segurança, não ficar aí chorando pro Alexandre de Moraes, que com certeza ele não vai resolver o nosso problema. O Alexandre de Moraes deu 24 horas para liberar no Nord Stream. Só mais essa. Bom, também o Binder devia falar pro Alexandre de Moraes colocar o teto de preço no petróleo aí pro Aqui na Europa. Né? Super. E a gente tem aqui também uma notícia um pouco mais antiga, de setembro, que o Zelensky, ele tá aí, confessou que ele está recebendo 1.500 milhões de dólares por mês para manter os orçamentos públicos da Ucrânia. Então a guerra aí está sendo financiada por dólares americanos. E logo depois a gente tem aí também o nosso correspondente internacional da BBC. Estava lá na Ucrânia, aí no meio da batalha. A gente vai passar aí, que é a BBC, né? Então, como a gente vem falando aqui, a gente também mandou nossos correspondentes internacionais, eles não fizeram isso daí. Então pode passar aí o vídeo do correspondente da BBC. There's a fair amount of incoming fire coming into this now. Artillery fire, there are loads of civilians around. Families coming out, there's a lady there with her dog following on. This is the edge of the town that the Russians have got. A ucraniana tá falando o que esse gringo tá fazendo aqui, que a gente não acredita muito nessas notícias aí, né? Bom, uma gafe aí da BBC que mostra a realidade da notícia na imprensa ocidental. A gente aqui não é nenhuma maravilha, mas pelo menos a gente não faz essas coisas aí. A gente tem a notícia aqui da Espanha, nas festas da Mercê, se puder mostrar a foto aí da nossa querida esquerda imperialista Ada Colau. Tem aí a foto da Ada Colau com o prefeito de Kiev aqui na festa da Mercê, para mostrar que ele é muito popular na Espanha. Isso é uma festa popular. Ele não tinha nada que estar fazendo aí nessa festa. Na verdade, a gente vê aí no fundo, né, ele está na prefeitura de Barcelona. Aí no fundo da prefeitura tem uma faixa em apoio à Ucrânia, que é o governo da Catalunha apoiando a Ucrânia, se bem que eles buscam a independência, né, da Catalunha. Olha lá como eles estão buscando a independência com o prefeito de Kiev, que está atacando aí as repúblicas de Lugansk e Donetsk muito antes de começar o conflito aí, da Rússia resolver apoiar as repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk contra os nazistas ucranianos e o imperialismo, né? E aí a Ada Colau, na prefeitura, também tem uma faixa linda aqui debaixo deles, não dá para ver na foto, mas tem, que é a prefeitura de Barcelona também apoiando aí a ofensiva dos nazistas e dos imperialistas contra as repúblicas separatistas que já conseguiram aí a sua integração à Rússia, de Lugansk e Donetsk, do Donbass.
Tem uma história aí, a gente vai procurar passar aqui o internacionalismo aos poucos, que é bem cabeluda, né? Da ligação aí entre essa esquerda imperialista da Espanha e o Euromaidan na Ucrânia. Foram aí movimentos aí que essa esquerda imperialista, que é Unidos Podemos, essa nova esquerda aqui da Espanha, eles assumiram o poder aqui na Espanha muito junto com o Euromaidan. Bom, essa notícia aí é das manifestações dos pensionistas que vai ter dia 15 de outubro, que é a esquerda imperialista que está no governo, que é justamente quem está atacando os pensionistas. Eles querem se unir à mobilização dos pensionistas. Está acontecendo isso aqui na Espanha. É comum. Os próprios pensionistas mesmo chamam essas forças políticas que eles acreditam que são de esquerda, que é a esquerda imperialista, para apoiar os movimentos aí, movimento popular contra o governo, que são eles mesmos, que são a base do governo, que o pessoal já estava praticamente morto, né, e teve aí o apoio de Unidos Podemos e do Partido Comunista, que são a esquerda imperialista. Então eles querem estar no governo e ao mesmo tempo nos protestos contra o governo. Aí depois eles falam que o Pedro Sánchez enganou eles, não sei o que. É assim que tá, mas a explicação aí para isso a gente tem, não vamos se estender muito nisso agora, mais ou menos o que está acontecendo no Brasil, né? A esquerda imperialista aí tomando conta aí do Congresso Nacional. A gente vai conhecer bem esse pessoal, bem melhor do que a gente já conhece até agora, a esquerda imperialista no poder. A gente tem um exemplo aqui na Espanha, né? Lembrando que eles votaram aí o que devia ser a derrubada da reforma laboral, foi a consolidação de todos os ataques contra o trabalhador. E mandaram ainda por cima arsenal militar contra os grevistas de Cádiz. Essa é a esquerda imperialista aqui na Espanha. Também querem participar do movimento do dia 15, que são os pensionistas, os aposentados, o que resta da esquerda na Espanha, né? Eles também levaram adiante o movimento contra a OTAN, era os aposentados, né? Também com a presença aí da esquerda imperialista, mesmo que apoia a OTAN, não somente apoia, como foi criada por eles mesmos, né? Criada aí pelo próprio imperialismo. O movimento 15M, né? Aí a gente tem nos Estados Unidos o vídeo do Biden. O Biden acompanhado pela sua esposa Jill, que ele ajuda ele aí para bater palma, para ele saber um pouco o que está acontecendo, apesar de não ser nada bonito. Enquanto os aposentados aqui na Espanha são obrigados a levar adiante, a estar na linha de frente da luta política, porque ninguém mais se mexe, né? O Biden aí que já passou da hora de ir para a cova, está aí, né, à frente do imperialismo, levando adiante essa guerra aí contra as repúblicas de Donetsk e Lugansk, contra a Odessa, contra a Rússia, contra a Europa, contra os trabalhadores de todo o mundo. Aí o senhor da guerra, Biden, olha o estado do cidadão. Talking about that a little later today, okay? Let's celebrate now.
Tá aí o imperialismo que ninguém quer combater, só o PCO. E a gente vai dar algumas notícias aí do Covid, para não falar que a gente esqueceu essa questão. Então, a França vai ter que destruir 30 milhões de doses da vacina, porque quase ninguém mais quer tomar as doses de reforço. E para evitar isso, o governo está lançando aí mais uma campanha de vacinação esse mês, querendo entuchar a vacina na população. Quando... E comprar um novo lote, provavelmente. E a gente tem mais notícias do Covid, que é o Dr. Andrew G. Huff. Ele fez aí uma declaração no Senado e no Congresso dos Estados Unidos sobre juramento. E nos documentos, ele observa que o vírus SARS-CoV-2 foi criado em um laboratório em Wuhan, na China, pela EcoHealth Alliance e financiado por Anthony Fauci por meio do NIAID. Então, ele está aí, falou sobre juramento que Covid foi uma criação dos norte-americanos, aí do próprio Anthony Fauci. Né? Ele coloca aí que as evidências demonstram as seguintes questões. Importante notar que tinha uma tese de que o vírus saiu do laboratório, estava bem forte nos meios aí que o pessoal discutia sobre essa questão. Eu não sabia bem direito se o vírus tinha saído proposital ou não, e de qual lugar, se veio da China ou dos Estados Unidos. Tinham duas teses, né, principais. E interessante que quando o Biden assumiu, ele deu 3 meses para uma equipe de dar uma questão final, que o vírus veio da China, não sei o que, permitiu que o Facebook não censurasse, ou o Facebook parou de censurar aqueles que falavam que o vírus tinha vindo da China, mas 3 meses depois, não foi dado nenhum, assim, o que aconteceu com esses 3 meses de que o Biden deu de solução para essa questão. E aí, finalmente, agora tem saído algumas notícias, que era o que o pessoal tinha comentado, que mesmo que tinha sido na China, tinha o envolvimento dos Estados Unidos por trás, e essa questão de culpar os chineses não foi para frente. Aí foi abafado o caso na época. Então, aí mais problemas aí com o Covid. E aqui na Europa, acho que a gente vai noticiar aí melhor, um pouco mais futuramente, mas a gente tem, não sai muita notícia disso, mas a gente tem, aqui na Europa está tendo um índice de mortalidade aí acima do esperado, né? Tem aí um grande número de mortes, parece que 30 mil acima do esperado, por causas que são desconhecidas, né? E pessoal aí, muito provavelmente são consequências aí da própria vacinação, né? A gente tem que acompanhar isso daí, a gente vai procurar colocar aqui melhor, lembrando aí que o PCO, a gente não foi nunca negacionista, a gente nunca foi contra a vacina, a gente defendeu aí o uso de vacina, a disponibilidade de vacina para toda a população, e também a gente defendeu o direito de criticar, de ter uma visão crítica da vacina, né, de perguntar aí quais são os efeitos colaterais, né, a pessoa tem informação a respeito do que poderia acontecer posteriormente, disponibilizar a vacina para a população trabalhadora que não
podia ficar em casa durante a Covid, que fosse para as ruas, né, exigir os seus direitos, né? Isso daí não é negacionismo, e a gente defendeu o direito de vacina, disponibilizar vacina para toda a população, né? E a gente tem que aqui a obrigação também de acompanhar o que está acontecendo com essas vacinas, né, que a gente sabe aí que são da indústria farmacêutica, um monopólio da indústria farmacêutica que proviu, né, essas vacinas que são uma inovação, nunca tinham sido testadas dessa maneira. Então a gente tem aí a obrigação de acompanhar o que está acontecendo, que coisa que a imprensa não faz, né? Só alguma parte da imprensa sim. A gente vai poder trazer isso para vocês. A gente tinha um vídeo aqui de Barcelona, das eleições, parece que foi censurado. Então a gente vai dar algum relato das eleições aqui de Barcelona. Então, como que foram. A gente não conseguiu muitas imagens, mas vai dar o relato aqui. Eu fui fiscal pelo PT, pela coligação do PT, na eleição aqui em Barcelona, e o que a gente via era muita gente de vermelho, né? Muita gente de vermelho, bastante também boné do MST. Parece que eu perguntei pro pessoal por que pensei que tinha uma grande organização do MST aqui em Barcelona. Aí eu perguntei pro pessoal, parece que o MST estava fazendo muita distribuição aí desse material no Brasil. Então muita gente com o boné do MST, muita gente de vermelho. Então a gente vê a importância da campanha do partido, né? Imagina aí se fosse todo mundo de verde e amarelo, tanto o pessoal, tanto a esquerda quanto os bolsonaristas, todo mundo de verde e amarelo, se caísse nesse conto aí do pessoal aí que defendeu o verde e amarelo nas manifestações contra o Bolsonaro desde o começo. Imagina como que ia ser. Então, a gente tinha aí uma grande presença pessoal de vermelho. Na minha urna apareceu lá o João Willis. Aí me chamaram para cumprimentar ele, do PCO. Aí se mostrou um pouco agressivo comigo inicialmente. Eu perguntei para ele se ele lia as matérias do PCO, que falavam, aí tinha algumas questões com ele. Aí obviamente que ele lia alguma coisa, mas falei para ele ler diretamente. Ele sabe que o PCO tem aí algumas posições bem importantes em relação à questão política, né, do João Willis. Ele começou a me acusar de identitário, que eu era identitário porque eu sou alto e uso dreadlocks. E também falou que tem uma esquerda que é homofóbica, não sei o que, então fez a típica defesa identitária, né? Um pouco alterado ao início, eu fiquei na minha, fiquei tranquilo, não tinha nenhuma vontade de falar com o João Willis. Depois eu fui fumar um cigarro e por coincidência ele estava saindo, né? Aí ele resolveu me cumprimentar, ele viu que eu não estava lá para, não sei o que ele pensou, né? Mas ele falou que a atitude dele não era nada pessoal. Eu reiterei para ele que muito menos a posição do PCO é nada pessoal. A gente tem aí uma política muito clara de combate ao identitarismo, que é uma política imperialista, né? E a gente tem a política de fazer a denúncia de quem está a serviço do imperialismo. A imprensa não tem o costume de fazer isso, muito pelo contrário. O PCO que está aí para fazer isso, né? Continuando, a gente vai ver, para o próximo programa a gente coloca mais material sobre
as eleições na Europa, os outros correspondentes, outros militantes do partido. Eu acho que a gente teve muito desgaste aí durante o processo eleitoral, e a gente está com... A Adriana não está aqui, né? A gente não conseguiu fazer aí a nossa reunião de pauta, a gente está um pouco desfalcado, e a gente complementa aí as informações na próxima semana. Para terminar, eu só queria divulgar aqui um evento do partido que a gente vai ter em Barcelona. Que é isso aí, a gente vai aí representando o partido nesse evento aí, da comunidade latino-americana em Barcelona. Com a participação especial do Cláudio, Brasil. Isso. Resistência ao colonialismo do século XXI. A gente vai explicar aí, mais ou menos, que o colonialismo já é... A gente é resistência ao imperialismo, né? Resistência ao imperialismo, século XXI. A gente está aí, o imperialismo aí foi séculos passados. A gente está aí numa luta anti-imperialista. A gente vai procurar explicar aí como que está sendo o ataque imperialista. O ataque imperialista, na verdade, é uma guerra, né? Guerra imperialista contra o Brasil. A gente tem que ressaltar que essa esquerda imperialista, ou seja, quando um país de fora do nosso país está interferindo na nossa política, isso daí não é uma questão normal, isso daí é uma ação de guerra, de estabilização do país. Tem um objetivo claro, que é o objetivo do imperialismo, de acabar com o nosso país, assim como a guerra da Ucrânia tem o objetivo claro de acabar com a Rússia, né? E o objetivo aí, não só acabar com esses países, é acabar com a própria classe trabalhadora de todo o mundo. Colocar a classe trabalhadora de joelhos para os detentores do poder econômico, o grande monopólio, a indústria armamentícia, o capital financeiro. Então a gente vai explicar isso e como esse processo se dá aí ao mesmo tempo no Brasil, na Espanha e na Ucrânia. Eles tomaram conta da Ucrânia e lançaram a Ucrânia numa guerra contra a Rússia e acabaram com a Ucrânia. A Ucrânia é um país aí que realmente, apesar de que a Rússia e o Putin eles estão tendo muito cuidado com a população civil, é um país que realmente já está em estado de terra arrasada, né? Todo esse dinheiro que o imperialismo está jogando na Ucrânia ele vai ser cobrado, e além do que o imperialismo está aproveitando aí para comprar as propriedades da Ucrânia, né? O que sobrar da operação, os territórios que não aderirem à Rússia, eles vão cair aí na mão do FMI e do imperialismo. A situação da Ucrânia já não era boa antes do conflito, né? Isso aí é a política imperialista de terra arrasada. Eles tomaram conta do governo e lançaram uma operação suicida aí. Nada que não possa acontecer no nosso país, né? Entregar os recursos naturais para o imperialismo, entregar a Amazônia, essa perspectiva que a gente tem aí para a esquerda imperialista, enquanto eles levam adiante publicamente, né,
a defesa do identitarismo, das minorias, jogando as minorias contra a maioria da população, contra a própria população trabalhadora, né? Eles fazem aí a defesa do ambientalismo de uma maneira que prejudica a soberania, o desenvolvimento da economia nacional, como eles fizeram aí com a Alemanha, que está aí, não sabe o que aconteceu, ficou sem o gás e sem nenhuma outra alternativa. E agora, realmente, acho que as emissões de carbono da Alemanha vão se reduzir muito, né? Mas acho que não é o que a gente, não é uma política aí que a gente, uma política responsável, né, dentro dos interesses nacionais, dentro dos interesses da classe trabalhadora, né? Acho que a gente tem aí duas questões. Uma é entregar os recursos naturais do nosso país nas mãos do imperialismo. Isso daí é, obviamente, outro caminho de desastre, porque o imperialismo não tem realmente nenhuma consideração aí com os interesses nacionais, com a população que vive em torno desses recursos naturais. Ele vai ser extremamente perigoso, né, levando adiante as atividades aí extrativistas nos demais países, porque é eles que mandaram aí a bomba atômica Hiroshima e Nagasaki. A gente vê que é esse o nível de consideração que eles têm pela natureza e pela própria população em geral, do seu próprio país também, né? Então é isso. Acho que ficou por aqui. Nosso correspondente internacional, sem a presença da Adriana. Mas a gente leva adiante aí, né? Tá, Espero que tenha ido bem. Tamo indo. Tamo junto. Gostaria de agradecer aí a Beth, a reflexão sempre, o pessoal aí, o Mauro Sou, todo o pessoal aí que está interagindo aí no chat. Ótimos comentários aí. Obrigado aí a todos. Aí, boa tarde aí, camaradas. Até o próximo programa.